de amigos é o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Olá, eu sou Orson de Matão, vocês me conhecem bem, estou vinculado ao EAC, junto à operosa equipe que realiza anualmente o EAC, o Encontro Anual Kaibarschutel, que completa 10 anos, e este ano será totalmente virtual. Você ouve de fundo aí a música Gigante Bandeirante com o nosso Leleco. Estamos falando do Instituto Eurípides Barçanufo, que ampara famílias, crianças e profissionaliza jovens. E nós queremos pedir a você a possibilidade de você fazer uma inscrição voluntária, um depósito espontâneo, uma contribuição espontânea para auxiliar o trabalho dessa instituição. Já que a inscrição é gratuita, se você puder, deposite qualquer quantia na conta que vai aparecer, que você vai encontrar nesse clipe. Utilize seu WhatsApp para fazer contato com a instituição e ajudar essa notável entidade e iniciativa que ampara crianças, famílias e profissionaliza jovens. Utilize o WhatsApp que aí está. Acesse o site para doação. Tornar-se inclusive um contribuinte mensal. Será a sua ajuda, a sua contribuição espontânea, a sua inscrição voluntária para o evento que acontece. E nós ajudamos uma grande instituição. Muito obrigado a você. Olá, boa tarde a todos. É com imenso prazer que nós estamos aqui iniciando mais uma tarde festiva de luz, de alegria, com os nossos companheiros queridos, Carlos Abranches e Andréia Reis. Eu vou pedir a eles que se apresentem, eu vou me apresentar depois e vamos começar a nossa tarde. E já de antemão agradeço a todos que estão aqui mandando recado, que estão presentes, amigos de todos os lugares, muito obrigada. Andréia, por favor, apresente-se aos nossos amigos. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos à participação desse evento, é uma alegria para nós. Não só nos encontrarmos com a Ana, né, Carlos, mas com todos vocês, então é uma alegria muito grande estar com vocês. E eu sou Andréia Reis, palestrante espírita, sou cirurgiã-dentista de formação, professora da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, pesquisadora na Universidade Federal de Minas Gerais em neurociência e em reabilitação oral pela FORP-USP, apaixonada pela doutrina espírita. Carlos, por favor. Eu estou me sentindo aqui muito bem protegido, sabe? Para quem está longe daqui de onde nós estamos, só imaginar a situação. Numa ponta do processo está a dona Andréia falando, na outra ponta, em Volta Redonda. Andréia está em São Paulo, né, Andréia? Estou próximo a Ribeirão Preto. Estou na minha cidade chamada Santa Rosa de Viterbo. É a cidade que mais cresce no interior de São Paulo. Imagine, gente, nós viemos de Ribeirão Preto. Para chegar até Volta Redonda, no Rio de Janeiro, Sul Fluminense, onde está a Ana, passa por São José dos Campos, onde eu estou. Então, estou valorizado pelas mulheres, minhas queridas protetoras aqui. Na realidade, eu moro em São José dos Campos, aqui no Vale do Paraíba Paulista, já há um bom tempo, mas eu sou mineiro de Juiz de Fora. Trouxe de Juiz de Fora toda a consistência que eu aprendi e venho aprendendo na doutrina espírita. Agradeço aos meus mestres, aos meus instrutores, aos meus evangelizadores, por ter aprendido tanto. E continuo fazendo isso por aqui. Eu sou comunicador social, sou jornalista, mas também me formei
na Universidade Federal de Juiz de Fora, me formei em filosofia também na mesma universidade. Sou formado em música, violão erudito pelo Conservatório de Minas Gerais. Também tenho uma formação em psicanálise pela Associação Psicanalítica do Vale do Paraíba. Atuo como psicanalista também em São José dos Campos, além de ter alguns MBAs por aí na área de recursos humanos, na área de gestão de negócios, com planejamento estratégico, enfim, para colocar tudo isso numa salada só e tentar fazer desse mundo um mundo melhor, com a presença da gente, transmitindo tudo que a gente ama, que a gente gosta de fazer, e levando a mensagem da doutrina espírita, sobretudo em tudo aquilo que a gente crê, que tem uma força maior de se transformar em ato na nossa vida, né? Então é assim que a gente vai seguir agora, a partir dos próximos minutos, para falar um pouco a respeito desse tema tão instigante, né, Ana? Com certeza. Meu nome é Ana, sou Ana Denigres, sou paulistana, mas radicada em Juiz de Fora. Assim como Andréia, sou cirurgiã dentista, sou bióloga, professora de biologia, de ciências, sou espírita há 40 anos, amo essa doutrina maravilhosa e estou me sentindo assim, desse tamanho, perto do currículo dessa galera aqui de cima. E vamos ter momentos felizes. Carlos, você viu que você já tem um fã-clube de Juiz de Fora aqui, né? Eu adorei. Sim, eu vivo Juiz de Fora ali. Mas sabe por quê, Ana? Porque a gente tem que exercer a virtude da gratidão ao longo da nossa vida, né? Com certeza. As pessoas de Juiz de Fora, eu cito todos os nomes que você falar aqui, o seu Geraldo Ribeiro, José Passinho, que lindo! Edson Mega, Sueli Caldas Schubert, são instrutores, mentores da minha vida, que me abriram o leque da doutrina espírita. Então, há 50 anos que eu cultivo isso no meu coração e nos meus ideais. Agradeço muito a eles. Bom, então vamos começar, e eu gostaria de avisar a todos que estão nos assistindo e todos que nos prestigiam, todos os companheiros, que podem fazer perguntas que serão respondidas com certeza dentro de nosso tempo. Então, sintam-se à vontade para perguntar para Carlos e para Andréia no decorrer de nossa conversa. Nós vamos começar e eu vou lançar uma pergunta que eu gostaria de ver respondida pelos dois. Qual é a diferença entre religião e religiosidade? Afinal, o nosso tema é espiritualidade, religião e religiosidade. Qual é a diferença entre os dois? Olha, Ana, Carlos e todos, essa questão, a questão temática, né, do que seria espiritualidade, religiosidade, existe uma série de explicações e definições. Então, nós temos definições desde da definição de pesquisadores famosos da psicanálise, da psiquiatria, das políticas públicas, da Organização Mundial de Saúde, do dicionário propriamente dito. Mas eu acho interessante colocarmos aqui uma das definições que eu acho muito interessante, é a definição de que espiritualidade, religiosidade e religião são coisas diferentes. A espiritualidade é a compreensão de que existe algo além do que é físico. Essa é a espiritualidade. Existe algo além do que é físico, e esse além é algo crível pela sociedade e pela comunidade. Então, não há nenhum indício em toda a história humana de ausência de povos que não tinham essa espiritualidade. Tinha ausência de crenças em algo, ou Deus, ou um ser maior, ou no amor, ou na vida dos animais. Então, a espiritualidade é essa certeza de que existe algo além do material. A religião já é uma questão institucional. É uma institucionalização de um grupo com normas, com regras, e essa religião, ela é utilizada, né, para se atingir esse estado de espiritualidade, seja qual for a crença dessa religião. E a religiosidade é a característica que cada pessoa tem de ser fiel e frequentar a sua religião. Então, veja bem, religião
é uma instituição aonde procura-se praticar a espiritualidade, né? E essa espiritualidade é a crença no que transcende, algo além do que é material, e a religiosidade é a frequência ou a normatividade, né? O conjunto a persistência da frequência religiosa, aquilo que se acredita. Não sei se ficou claro dessa maneira. Eu vou jogar aqui apenas um elemento a mais no que você falou. A gente está sendo visto aqui por algumas pessoas que podem não ter não sei, de repente seria interessante, né, que algumas pessoas que não têm nenhum compromisso com nenhuma crença religiosa assistissem um encontro como esse, um debate como esse, para perceber exatamente essa diferença. Muitas pessoas não têm uma religião específica, mas têm uma conexão suave e generosa com a espiritualidade. São pessoas voltadas para a generosidade das trocas, para a delicadeza das conversações sob um ponto de vista mais sutil. Pessoas espiritualizadas. Não têm uma crença clara em Deus, mas gostam de fazer a caridade, gostam de ouvir os outros. São pessoas que têm uma tendência a espiritualizar a matéria. A espiritualidade, então, é uma característica de pessoas que não necessariamente têm uma crença. A religiosidade é essa espiritualidade focada no divino. Então, a pessoa que tem uma religião trabalha sua espiritualidade voltada para uma intencionalidade divina. Eu sou espiritualizado porque eu pego o meu crer, a minha fé, o meu desejo de servir e jogo para uma dimensão mais sutil, que é a dimensão do divino. Então, eu trabalho a minha espiritualidade dentro de uma concepção religiosa. Isso vai mexendo com a dinâmica das pessoas. É assim. Inclusive, nós temos assim vários dados do censo, né? Onde no Brasil, por exemplo, disse que a espiritualidade não necessariamente, como o Carlos disse, está ligado a uma religião, embora o objetivo das religiões seja facilitar esse link, né? Fazer o homem espiritualizar-se. Mas a gente tem o censo brasileiro aí de 2019 que diz que 7 a 8% dos brasileiros se declaram não ter uma religião. Então, nós temos esse grupo de 7 a 8% que se declaram não ter uma religião. Só que desse percentual, só 1% declara-se como não acreditar em Deus. Ou seja, não acreditar em Deus não tem nada a ver com o fato de não pertencer a uma religião específica. E 0%, né, se compraz ou diz que não acredita em absolutamente nada. Então, mesmo que tenha tido aí um pequeno percentual, é o que a gente chama de estatisticamente insignificante. Então, mesmo esse 1% que diz não acreditar em Deus, tem uma maneira de espiritualizar-se diferente, de maneira diferente. Né? Andréa, só para lembrar aqui um detalhe, como jornalista, eu gosto muito sempre de trazer personagens, para a gente tentar entender como que isso na prática se realiza. Todos nós conhecemos a vida centenária de Oscar Niemeyer, o grande arquiteto que projetou Brasília. Oscar Niemeyer, em várias entrevistas, dizia que era ateu, não acreditava em Deus. Mas na sua vida anônima, Oscar Niemeyer, toda vez que saía pelas ruas do Rio de Janeiro, onde morava, levava alguns saquinhos de moeda no bolso. E um dia a esposa perguntou: o que você faz toda vez que você sai para no mercadinho, você leva um monte de moedinha guardada nos saquinhos? Você paga o mercado com isso? Ele falou: não, aqui no caminho eu sempre encontro com alguns amigos, moradores de rua, eu já os conheço, e eles estão sempre precisando de alguma coisa. Então eu levo e entrego para cada um deles um pouco das moedinhas que eu vou juntando aqui em casa, das coisas que eu vou guardando. Oscar Niemeyer não acreditava em Deus, mas acreditava na essência do homem, na excelência do homem. Acreditava no direito à dignidade que todo ser humano tem. Isso, gente, é espiritualidade. Espiritualidade é muito mais do que um rótulo na cabeça, eu sou ateu ou não sou ateu. Espiritualidade é essencialmente uma prática. E quando eu coloco isso em prática, eu luarizo, eu trago aromas diferentes para a vida das pessoas com quem eu convivo. Certamente, as pessoas que receberam os saquinhos de moeda de Oscar Niemeyer não queriam saber se ela era ateu ou não. Mas naquele momento, ele foi assim uma luz na vida dessas pessoas,
que transformaram aquelas moedas em alguma coisa para eles se alimentar. Mas, Carlos e Ana, você toca num ponto tão interessante, que é o seguinte: eu sou, como eu estava dizendo para vocês, né, dentista, cirurgião dentista, e trabalho na universidade já há bastante tempo, e conforme a gente vai se aprofundando nas questões científicas e acadêmicas, existe um momento de uma passagem, né? Você, Carlos, que é psicanalista, também vai poder dizer isso, que o Freud, ele recebeu de muitas cartas, né, de outros pesquisadores da época falando das condições inexplicáveis, né, parapsicológicas e paranormais. E ele responde nas cartas o seguinte: meu amigo, para que a gente mantenha o máximo de seriedade nas nossas pesquisas, é importante nesse momento, ou seja, naquele momento que ele estava vivendo, que nós não discutamos essa questão de espiritualidade ou de transcendência, mesmo que elas sejam verdadeiras. Ou seja, isso está escrito por Freud, né? E acho que a grande barreira do Freud e o Jung foi que o Jung entrou de cabeça nessa questão parapsicológica, que é o que muita gente entende da religiosidade, ou da espiritualidade, ou da transcendência, como essa questão que a gente não consegue explicar materialmente, como se só a matéria fosse algo passível de se explicar. E falando nessa questão aí que a gente tem da academia, por conta desse período em que falar algo que fosse transcendente, de espiritualidade ou paranormalidade, poderia cair no descrédito, aconteceu não chegou a ser uma cisão, né, da ciência e religiosidade e religião, porque muitas academias são financiadas por instituições religiosas. Então, creio que não chega a ser uma cisão, mas existem muitas pessoas que fomentam esse pensamento de que ciência e espiritualidade ou religiosidade ou a crença em algo que transcende não é real. Mas olha que interessante, os grandes pesquisadores todos concordam com uma frase que diz o seguinte: pouca ciência nos afasta de Deus. Quando a ciência ela é rasa, ela nos afasta de Deus, porque tem aquela questão assim, eu fiz isso aí, eu consegui, eu descrevi. Agora, muita ciência, ela nos aproxima de Deus, da divindade, do transcendente, porque a gente pensa assim, nossa, como é que isso foi feito? Então, nós temos um grupo lá, quanto mais a gente estuda, não, gente, alguém fez isso aqui, a gente está só decifrando, né? Porque não é possível, né? Quanto mais você estuda, mais você vê que o universo tem uma força criadora, e aí a gente pode chamar do que a gente quiser, a gente pode chamar de Deus, pode chamar de fluido cósmico, de força universal, uma coisa que transcende e que é totalmente possível e passível de ser estudado hoje, né? Bom, eu gostaria de fazer uma colocação agora para os dois, muito ligada à colocação que Carlos fez agora há pouco, perfeita, né? Eu conheço uma senhora que é espírita há muitos anos e criou seus 3 filhos no espiritismo. 3 filhos adultos, 40 anos, muito bem. Um dos filhos se tornou espírita, até hoje. O outro filho se tornou ateu e foram criados no espiritismo. E o terceiro filho, agnóstico. O segundo filho, ateu, é o filho mais caridoso. E é aquele que sempre vira para essa senhora e fala: eu não acredito que Deus vá te ajudar, portanto, resta a mim esse serviço. Eu devo ajudá-la sempre e ajudar a todos que precisam. Então, como nosso encontro hoje, o EAC tem como flâmula maior dessa edição a família, eu deixo a seguinte questão para vocês. O que é mais importante em relação a pais e filhos? Ter filhos religiosos ou ter filhos como esta senhora tem um filho ateu, assumidamente ateu, e com tamanha compaixão, como diz o Cortella, quando fala da questão da religião e da religiosidade, que muitos ateus têm uma tremenda compaixão e muita espiritualidade.
Carlos, eu gostaria de te ouvir em primeiro lugar, depois a Andréia. Vamos lá. Eu acho que parte da resposta passa pelo livro Paulo e Estevão, Ana, quando Paulo chega bastante machucado já pelos efeitos da sua conversão, depois dos 3 anos de recolhimento ao deserto, que isso metaforicamente é muito interessante também, e chega na casa do caminho e Simão Pedro o recolhe, após uma longa conversa que teve com outros apóstolos, quando ele pede para entrar e João fala que o pessoal não ia deixar, porque ele já havia entrado lá para destruir tudo. Como é que agora ele garantiria que entraria para colaborar? No fim das contas, depois de muita conversa, Pedro responde até a João dizendo, olha, se ele estiver realmente com Cristo, ele vai saber entender que não é hora de entrar. E Paulo estava com Cristo e esperou o tempo certo. Mas quando ele entrou, ele foi para o leito onde Estevão repousava, naquele local, ali naquela estrada entre Jerusalém e Jope, onde ficava a unidade da Casa do Caminho, atendendo as pessoas necessitadas. Emmanuel foi muito claro naquele momento. Primeiro, Pedro lhe entregou um prato de sopa para lhe matar a fome do corpo. E depois lhe entregou os manuscritos de Levi para que Paulo se embebesse, que pertenceram a Estevão para que ele se embebesse dos ideais do Cristo, da caminhada de Jesus, que estavam anotadas ali nos registros vivenciais de Mateus. Então, olhando isso, eu fico pensando, puxa vida, quantas vezes um ateu foi profundamente espiritualizado ao dar o prato de sopa virtual ali, ou o prato de comida, matando a fome daquele que, se não tivesse a fome saciada, não teria condições de entender a mensagem um pouco mais sutil que viria. Então, essa é a grande realidade. Lembro-me de Madre Teresa de Calcutá, em um livro que li a respeito dela, encontrou numa viela da cidade indiana um homem machucado, caído, com ratazanas desse tamanho, comendo-lhe partes do corpo, e ela chegou, os bichos se afastaram, e ela começou a passar um unguento, um remédio que ela passava, e começou a cantar uma música. Ajudada por uma irmã, uma enfermeira ao lado dela, e aquele homem olhou e falou assim, a senhora, quem é a senhora? E ela continuou cantando. Não falou quem ela era. Eu preciso saber quem é a senhora não é daqui, né? E ela continuou cantando. Falou assim, eu insisto em saber quem é a senhora. E ela falou assim, eu não sou ninguém, meu filho. A senhora não é daqui, porque as pessoas daqui não fazem isso que a senhora está fazendo. Quem é o seu Deus? Perguntou para ela. E ela falou assim, meu Deus é você. Falou assim, eu? Mas eu não sou nada, pois para mim o senhor é tudo. Esse homem foi tocado por ela, levado por ela para o local onde poderia ser atendido e morreu nos braços dela. E a enfermeira olhou e falou assim, madre, mais um que vai, né? Assim, mas ele vai com dignidade. E foi preciso ir com a dignidade do prato de comida, com a dignidade de um leito limpo, porque ninguém merece morrer numa sarjeta abandonado. Ninguém merece morrer abandonado pela família. Porque esse homem falou para ela, eu fui jogado aqui pelos meus parentes. Então, no dia que ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz, um jornalista muito desavisado chegou, cuidado com os jornalistas que fazem perguntas idiotas. Ele chegou e falou assim para ela, a senhora é conhecida por muito orar, por muito conversar com Deus. O que a senhora fala com ele quando está orando? E ela disse, meu filho, eu não falo nada, eu só escuto. Aí, impactado com a resposta, ele falou assim, então se a senhora só escuta, e que Deus fala com a senhora? Ele não me fala nada, ele só me ouve. Então, quando a gente percebe que uma alma iluminada como essa dá uma resposta profundamente filosófica como essa, a gente descobre que tem voz no silêncio. Que existe um recado sendo dado para ouvidos delicados, sutis. A gente precisa
para aprender a arte da religiosidade junto à espiritualidade, ou da espiritualidade conectada dinamicamente à religiosidade, a gente precisa aprender a se despojar. Só com o desapego, o despojamento, e Niemeyer, a conhecida Ana, com o filho ateu que dava lá a sua moedinha, a sua caridade, caridade é a arte do despojamento. Eu dou de mim para o outro. Isso é profunda espiritualidade. Só faz isso quem tem a coragem de se despojar. Então, numa dinâmica que o Espiritismo nos propõe para entrarmos no contexto de uma espiritualidade pujante, de uma religiosidade plena, conectada com o divino, eu tenho que aprender a transcender, a fazer da minha física a minha metafísica, para que eu possa, com a arte do despojamento, tocar o coração das pessoas. É isso. Muita emoção na sua resposta. Muita emoção. Muita emoção. Andréia, querida, por favor. Esse caso que você fala, muito interessante, a resposta do Carlos é sensacional, porque o mesmo Paulo, quando ele volta para a família dele, para o pai dele não, o pai carnal, o pai dele não o aceita. O pai de Paulo não aceita. Se você não abandonar as suas ideias desse Cristo, desse Nazareno, você não faz parte dessa família. E aí ele tem que sair abandonado pelo próprio pai. Essa é a parte, assim, dolorosa, foi muito dolorosa para mim essa parte do livro Paulo Estevam. E quando ele é recolhido, né, pela Casa do Caminho, você perguntou o que a gente acha que é o componente para a família. Eu acho que a questão da espiritualidade, ela não tem nome. Eu acho que é o cuidado com o amor. Não importa se um hoje se chama espírita, o outro se chama católico, o outro se chama budista. Eles foram criados em um princípio, e cada um, na sua condição, teve a condição, mais cedo ou mais tarde, de se entender espiritualizado, com essa definição do Carlos, né? Que é uma definição brilhante. Então, eu acho que as famílias, quando a família tem amor e preocupação, ela não deve se preocupar se ela tem muitas letras ou poucas letras. Eu me lembro uma vez que eu fiz um curso para fazer uma questão de uma prática religiosa, e uma senhora que dirigia esse curso dizia assim, que quem não frequentasse religiosamente o templo, ela não era filho de Deus. Aí um colega perguntou, não, peraí, então quer dizer que a pessoa que mora 400 quilômetros de distância de um povoado, que não tem a menor condição de ir até um lugar ou frequentar um determinado lugar, não é filho de Deus. E aí, nesse momento, muitas pessoas saíram, porque a compreensão, ela não pode ser lógica, né? E outra coisa, a quantidade de letras que nós temos também não define o que nós somos ou não e a quantidade da nossa espiritualidade ou não. Então, se você tem muitos títulos, se você tem poucos títulos, isso não significa nada. Recentemente fizeram uma apresentação minha, porque começaram a ler o currículo, né, o famoso currículo Lattes dos pesquisadores, e eu falei assim, olha, quando vocês começam a ler isso aí, eu fico com vergonha, porque isso reflete uma quantidade imensa de oportunidades. Não estou falando se foi fácil ou se foi difícil, mas eu tive oportunidade física, eu tive disponibilidade emocional para cumprir isso, né? Então, quanto mais a gente tem, mais a gente dá quando a gente tem essa percepção da espiritualidade. Então, não importa se o filho dessa senhora frequenta tal templo ou se diz de tal religião ou não. O que importa é que ele já entendeu que quanto mais se dá, mais se tem. Que é o que a Madre Teresa entendeu, que é o que o cristãos da Casa do Caminho havia entendido. Andréia, você me lembrou agora de um grande pesquisador da área da ciência das religiões chamado Mircea Eliade. Estudei muito a obra de Mircea Eliade quando fiz o curso de filosofia, e ele escreveu um livro, Sagrado e o Profano, a Essência das Religiões. Ele responde perfeitamente
isso que você acabou de falar. A pessoa que está a 400 quilômetros, morando na roça, no meio das montanhas, e não pode ir ao local onde o culto é realizado, tem todas as condições de transformar o seu lar no espaço sagrado, onde o Cristo vai visitar. Onde o Cristo vai morar, onde a grandeza divina vem e se faz presente. Se ele dá de comer para a galinha que ele cuida lá no quintal, se ele dá água para a planta que está no jardim ou na horta, ele está transformando o espaço dele num espaço sagrado. Eu me recordo muito do meu pai, meu querido pai, que mora em Juiz de Fora. A propósito, eu quero até mandar um abraço para Lucy Dias Ramos, grande escritora juiz-forana, que publicou recentemente um livro pela Federação Espírita Brasileira, mais de um livro pela Federação Espírita Brasileira, que está presente aqui nos acompanhando. Eu estou falando porque meu pai mora em Juiz de Fora, mas quando nós morávamos no Mato Grosso do Sul, numa casinha pequenininha dessas, ó, longe de tudo, na roça da roça, Mato Grosso do Sul, fronteira com o Paraguai, um dia o pastor da igreja que minha mãe gostava de ir com a família dela, protestante, foi lá falar e reclamar que o seu Delcio, eu não estou vendo o senhor lá no templo. O senhor não está levando os filhos. Não estou vendo, sua esposa só de vez em quando que vai. Então nós precisamos do senhor. E meu pai olhou, falou assim, olha, eu fico feliz com a sua vinda aqui em casa, pastor. Mas eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. O senhor tem certeza que Jesus está lá, na igreja? Aí o pastor, lógico que eu tenho certeza, mas eu fico muito feliz que o senhor tenha essa certeza. Mas se por acaso, algum dia, se eu tiver alguma dúvida em relação a isso, pode vir aqui em casa, que aqui eu tenho certeza que ele está. Ah. Que lindo! Esse espaço sagrado é o espaço do lar, é o espaço da família, onde a gente vai semeando no brincar e nas declarações múltiplas de amor. Brincar e amar, amar e brincar são os fundamentos que não podem ser esquecidos da existência humana. O biólogo Humberto Maturana, chileno Humberto Maturana, fala exatamente isso. Ele lançou um livro para falar isso. Amar e brincar, 2 pontos. Os fundamentos esquecidos do humano. Para uma criança ser saudável, ela precisa crescer ao longo da sua jornada evolutiva com essas devidas noções. Ela saber que ela é amada, que ela tem o senso de pertencimento preenchido dentro do seu lar e que os pais, as figuras significativas, brinquem muito com ela. Façam isso e aí a gente, diante disso, a gente vai se conectando com o que há de melhor. Ora, quantos milhares, milhões de crianças não têm essa realidade dentro de casa? Aí entra a vida humana. Aí entram esses ateus aí que distribuem benesses pelo caminho e fazem o serviço de Deus na vida da gente. Verdade, que lindo. O nosso amigo Zé Henrique Martiniano, Carlos, falou aqui, Deus está em todo lugar. Eu acho que ele deveria ler Spinoza. Você não acha que ele ia gostar de Spinoza? Benedito Spinoza, Baruch Spinoza, filósofo. Baruch Spinoza. Né? Renascença é notável. Inclusive, gente, aproveitando as palavras da Andréia está inspirada, hein, Andréia? Você está inspirada hoje, Andréia. Olha, existe uma verdade sem palavras que nos habita. Você falou da importância da palavra, né? Quando fez a referência à psicanálise é a cura pela palavra, em termos conceituais. Mas existe uma verdade sem palavras que nos habita. Essa é a hora da gente se transformar na digital de Deus na vida das pessoas, ao longo da nossa caminhada. Transformando nisso, a gente está vivendo plena e dinamicamente a espiritualidade que deve nos habitar. Acabei de ver aqui uma afirmação de uma confrade nossa, uma confreira nossa que apareceu aqui dizendo assim, que isso explica, por exemplo, as casas espíritas estarem fechadas. É verdade. Estar fechado ou não é o que há de menos importante nessa história. A casa espírita física serve para organizar e disciplinar as nossas forças produtivas. Mas, na essência, o templo real mora dentro de nós. Quando a gente volta para casa depois da tarefa espírita, a gente volta dentro da casa que nos habita. A casa espírita é aquela que mora dentro dos nossos ideais, a nossa fé raciocinada e produtiva. É isso. Maravilhoso. Nossa, eu queria que essa conversa durasse até de noite, porque está tão maravilhosa. Mas vai demorar um tempinho ainda, não vai? Ah, vai! Tá bom.
A nossa amiga querida Neuzinha Marana, está aqui falando: nunca constranger, cobrar de ninguém participar, frequentar uma religião ou uma casa espírita. Respeito à escolha de cada indivíduo. E isso me lembra o seguinte, Andréia, querida: a necessidade de conhecer a diferença entre religião e religiosidade. Você não acha que isso é essencial para que haja respeito a todas as crenças, a todas as religiões? E falta muito hoje em dia quando vemos ataques às religiões de matriz africana, depredando casas, ou mesmo quebrando santos católicos, como vimos muitas vezes. Conhecer essa diferença não é essencial? Olha, eu considero essencial o conhecimento dessas definições, né? Porque o fanático, ele vem justamente da ideia errada do que seria a religião, né? Porque fanático vem de fanos, né? De templo. Então, o que acontece? Como nós observamos, tanto a religião, o cristianismo, quanto o budismo, a maioria das religiões, elas terminam no amor. No amor. Não é possível amar sem respeitar. Quando o respeito, a falta de respeito, ela é colocada em nome de alguma atividade, não tem a ver com espiritualidade. Tem a ver com políticas internas, interesses internos, interesses grupais. E, às vezes, a igreja, de modo geral... Gente, a igreja, quando eu digo igreja, não é a igreja católica, é a igreja. O templo, ele pode usar a religião que ele representa através dos seus organizadores, das pessoas que se apresentam como coordenadores, podem usar essa religião para alterar pensamentos ou fazer induções de pensamento políticos que não tem nada a ver com espiritualidade. Então, a falta de respeito, ela abandona o amor e ela não tem nada a ver com espiritualidade. Então, a coisa mais linda que eu tenho visto são espíritas católicos, espíritas em lives com católicos, com protestantes, com pastores. Porque, veja bem, gente, quem não fala a minha língua não é filho de Deus. Quem não conheceu as coisas que eu conheci não são filhos de Deus. Olha, eu vou ter que falar da minha profissão, porque quando a gente ama, né, Carlos e Ana, a gente não consegue abandonar. Gente, penso que é um dentista fazer um comentário negativo sobre um paciente. Gente, ele é dentista, ele é um profissional da área. O que é um professor falar mal de um aluno? Um pai, com seus 40, 45 anos, criticar um filho. E a gente discute muito isso aqui em casa. Não, nós não vamos criticar nosso filho, nós vamos sentar e falar, a gente acha que é assim. A gente vai conversar sobre isso. A gente acha que é assim. Porque as atitudes a gente vai tendo sem conhecimento. E quanto menos conhecimento a gente tem, mais fácil talvez a gente ser induzido. Então, essa discussão sobre religião, religiosidade e espiritualidade, conhecer as diferenças, a gente entende bem que religião é um grupo institucionalizado. E a gente tem que ter cuidado do que a gente ouve. Será que isso me faz bem mesmo? Será que isso professa o respeito ao outro? Engraçado que nesse estudo do Brasil, né, do brasileiro, quem faz parte de uma religião, quem faz parte de outra, tem uma parte da pesquisa que mostra o trânsito das pessoas de uma religião para outra, todos em busca da mesma coisa, em busca dessa transcendência, da espiritualidade, mas eles vão mudando de religião, e isso não interessa onde você vai encontrar o que te faz bem, né? Onde que você vai encontrar o que te faz transcender com respeito ao próximo e favorecendo a união de todos os povos e de todas as tribos, para que nós caminhemos e estejamos sempre a caminho da luz.
Uma coisa interessante, que acho que o Carlos pode dizer isso muito bem, nós que somos profissionais de saúde, todos nós que somos profissionais de saúde, onde são os maiores índices de suicídio? Em pessoas que não têm uma determinada religiosidade. Isso é estatístico. Qual das religiões? Qualquer uma. Qualquer uma. Isso não significa que pessoas ligadas à religião e espiritualidade não estejam suscetíveis a atentar contra a própria vida. Mas a busca da espiritualidade é uma coisa boa, mas qual espiritualidade? A espiritualidade que leva ao bem, que leva à caridade, que faz a gente transcender, que faz a gente perceber que, calma, além daqui, dessa matéria, tem mais. E se eu viver moralmente, pelo bem, quando eu estiver no próximo passo, isso vai me fazer bem. Porque a partir do momento em que eu não tenho espiritualidade, que a espiritualidade é a concentração de que só matéria existe, se é só minha matéria que existe, por que eu não posso fazer as coisas só para mim? O bem só para mim? Quando a gente via, né, nos tempos antigos, esses reis que matavam a esposa, matavam a mãe, matavam o filho, de medo de perder o poder material. O Carlos pode completar isso assim, com mais ênfase, né, e mais clareza. Estou te ouvindo aí falar, eu quero aproveitar a oportunidade e agora, nessa terça-feira que vem, quarta-feira que vem agora, dia 23 de setembro, eu vou participar de uma live pelo CVV Nacional. Quem quiser assistir pelo Instagram, acho que é pelo Instagram que vai ser, pode entrar, vai ser o CVV, uma live com o Major Domingues, que é responsável por ele é responsável, eu chego aqui para mostrar para vocês, tá, gente? Ele é responsável no Corpo de Bombeiros. Ele trabalha no Corpo de Bombeiros e ele, de São Paulo, ele é coordenador do Corpo de Bombeiros de São Paulo para ajudar as pessoas a evitar o suicídio. Então, a live vai ser na quarta-feira, às 7h, no YouTube e no Facebook, não no Instagram. No YouTube e no Facebook, nas páginas do CVV, no YouTube e Facebook, vamos mostrar para o Brasil inteiro uma conversa com o Major Diógenes Munhoz, que é o comandante ele prepara equipes para impedir que as pessoas se matem. E vamos fazer a mediação para poder conversar e fazer um talk show com ele para poder, durante mais de 1 hora, ajudar as pessoas no Setembro Amarelo. Agora, ao ouvir você, Andréia, eu fico aqui pensando naquilo que o Einstein falou uma vez, o Albert Einstein, que o mundo não vai mudar se as pessoas continuarem tentando fazer mudanças em cima dos mesmos paradigmas que fizeram o mundo ficar do jeito que ficou. Todo dia eu recebo na clínica pessoas desesperadas em busca da felicidade. E qual é o trabalho do analista nessa hora? Ajudá-las a encontrar outros pressupostos, porque os paradigmas em cima dos quais elas vieram para a busca da ajuda não estão dando resultado. É por isso que agora há pouco falamos do desapego como um dos instrumentos, um dos pilares para nos colocar numa perspectiva mais próxima da espiritualidade. Tem que mudar o parâmetro, tem que mudar o pressuposto, eu tenho que entrar em conexão com a eternidade das coisas. Eu tenho que estar aberto para o novo, eu tenho que aprender a repensar as coisas. Quer ver um exemplo na doutrina espírita? Eu estou imensamente feliz porque eu não ouvi mais em palestra nenhuma os palestrantes falarem no planeta de provas e expiações. Eu concordo. Não ouvi mais, porque tudo que é palestra que eu ia, o povo enfiava esse negócio. Estamos no planeta de provas e expiações, eu já não aguentava mais saber que eu estou em expiação e prova. As pessoas agora estão modernas, elas estão falando de regeneração. O que é que a regeneração pede novos paradigmas. Exato. Não adianta eu adentrar para o outro lado da ponte pensando no passado. Para ajudar no presente, eu tenho que viver no futuro do meu tempo. Conforme diz o instrutor Calderaro a André Luiz no livro No Mundo Maior, que é o 5º livro da série do André Luiz. Para ajudar as pessoas agora, que estão sofrendo agora o vazio existencial, a solidão, tentativa de suicídio, tudo, eu tenho que viver lá na frente, lá no reino da esperança, lá onde Jesus se encontra esperando por nós. Eu tenho que estar lá para trazer de lá
essa energia que vai mobilizar o meu presente. Então, na eternidade das coisas, tudo é novo. Tudo é novo e sempre diferente. E é sempre tudo. Se eu quero entrar em contato com o todo, eu tenho que viver da perspectiva da eternidade. É a hora em que eu trago o Deus que me habita para que ele possa entrar na casa do outro, na intimidade do outro, pela minha palavra, pela minha escuta, pela minha atitude, pela minha presença. Com certeza. É assim que eu trago a espiritualidade para a prática do cotidiano. Eu não vejo de outra maneira a doutrina espírita transformando a humanidade ou contribuindo para a transformação da humanidade, senão por mim mesmo. Me recordo um dia indo para a faculdade estudar e um menino da mocidade, empolgadíssimo em Juiz de Fora, me chamou. Tem um rapaz aqui que eu quero te apresentar. Eu falei para ele que você era o coordenador lá da mocidade do nosso centro. Fala com ele. Eu achei o rapaz empolgado demais, sabe, o menino. Aí o rapaz falou assim, que ele não acredita em reencarnação. Aí o rapaz chegou e falou assim, eu não acredito mesmo, não. E você? Eu falei assim, eu também não acredito. Aí o menino da mocidade olhou e levou um susto. Ele olhou para mim assim, como assim você não acredita em reencarnação? Você não acredita em reencarnação. Eu tenho certeza. Aí o rapaz falou, opa, então nós estamos entrando em outra dimensão. Sim, em outra dimensão. A fé é o primeiro estágio do conhecimento. A convicção é o outro. Então, eu vivo com isso, mas por que você acredita tanto assim? Não, eu acredito porque eu vejo. Na reunião mediúnica, o espírito aparece e fala os resultados nele do que ele fez enquanto estava encarnado. É por causa disso que eu acredito. Mas eu vou continuar não acreditando. Não tem problema, pode continuar. Um dia, quando você estiver maduro, a lei da convicção vai habitar o teu coração como já habita. Carlos, olha só, Carlos e Ana, como é que a espiritualidade ela atua, né, na nossa vida. Eu vivenciei uma situação ontem que dá a sensação que nós conversamos, Carlos, mas nós não conversamos sobre isso. Olha só, eu queria falar uma coisinha só sobre o respeito e o paradigma, que eu acho interessante para todo mundo que está ouvindo. Porque paradigma é uma coisa que a gente demora para mudar, demora para sair, para misturar. E a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não fazer um paradigma. Então, veja bem, esse paradigma da questão da felicidade, assim como a gente tem, de repente, algum representante de alguma religião que faz alguma coisa que nós não aprovamos socialmente, não significa que todas as pessoas que frequentam aquela religião pensam da mesma maneira, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com o que um grupo de pessoas fez possa representar todas as pessoas daquela comunidade, né? Isso também chega a ser uma falta de respeito que a gente tem que estar o tempo todo se policiando. Qual que é a minha falta de respeito? Porque loucuras pessoais, temos aí o Carlos, psicanalista, que pode dizer que todo mundo tá sujeito, né, a passar por isso. Então, essa questão do respeito, do paradigma, eu achei muito interessante a gente abordar. Agora, Carlos, isso que você fala me lembra uma coisa muito interessante, porque aqui na faculdade a gente faz alguns estudos com espiritualidade. Esses estudos são assim, qual é o efeito da espiritualidade em cicatrização, pós-cirurgias, dores de cabeça, em várias questões de saúde que acometem a nossa área, distúrbio do sono. Qual que é o objetivo da espiritualidade? E ontem, uma colega minha ficava assim, Andréia, mas esse negócio, será que existe mesmo? Será que não existe? Gente, a gente não está estudando mais, será que existe ou será que não existe? Isso não faz parte mais do estudo, gente. Não faz parte mais do estudo, será que existe, será que não existe? Quem tem a dúvida, será que existe ou será que não existe? Então vai estudar você se existe ou não, porque agora o caminho é estudar quais são os efeitos disso, para o bem, para a melhora da sociedade, porque a convicção, né, o que você disse, Carlos, está escrito na Torá. Então, uma vez, um colega muito querido, Severino Celestino, que é nosso colega dentista, aliás, Carlos... Adoro. Confio, Carlos, com todo respeito, que os dentistas vão dominar o mundo. Nessa live que tem dois, a gente está falando do Severino Celestino. Ele diz o seguinte, que ele estava numa discussão, né, com um representante, né,
de outra religião, e ele falou alguma coisa sobre a reencarnação. Por que eles não discutiam sobre a reencarnação? Eu disse, por que a gente vai discutir se está escrito na Torá? E o que está escrito na Torá não precisa ser discutido, porque já está lá, então realmente existe. Então eu fico até feliz, pessoalmente, de ouvir, né, de ouvir sobre isso. A gente não precisa discutir mais sobre reencarnação, sobre a existência da vida, porque isso já está. Ô, Ana e André, me permitam só acrescentar um detalhe que me chamou a atenção aqui no que você estava aí falando a respeito dessa questão do paradigma. Nós temos dois modelos, dois parâmetros de conduta que ressignificaram seus paradigmas em vida. Paulo de Tarso, ainda Saulo, foi para o deserto de si mesmo, repensar para onde estava direcionando suas forças intelectuais, suas forças existenciais, e teve a humildade e a coragem moral de reordenar, virar o foco para o sentido do Cristo, e foi um grande propagador. Nós estamos aqui fazendo esse trabalho todo aí, ó, via Orson Peter Carrara, mas também via Paulo de Tarso, porque se não fosse ele, o cristianismo seria morto na nascente. Foi ele que pulverizou para as igrejas múltiplas em vários locais, dificultando o extermínio dos cristãos primeiros, né, que levaram adiante a ideia que o Cristo queria trazer para a redenção da humanidade. O outro exemplo, estou só falando, hein? Paulo de Tarso se reorganizou internamente nos seus pressupostos fundamentais e voltou para a vida. Maria de Magdala também visitou a sua intimidade, o seu território íntimo, e se reorganizou vibratoriamente depois do contato com Cristo. E, segundo Emmanuel, foi tão forte, tão marcante a transformação dos paradigmas dela, que Jesus ofereceu a ela a prenda de vê-lo, ser a primeira pessoa a vê-lo, depois da recolocação após a morte, e ali colocada ali no túmulo, que José de Arimateia preparou para ele, e ao sair, e ela foi, cadê o corpo? E ela olha atrás, estava o Cristo, assim, vai e fale com os nossos irmãos que eu venci a morte. E ela foi. Emmanuel diz que foi um presente que Jesus deu a ela, como a mulher que deu um grande exemplo de reorganização dos seus paradigmas internos. Então eu me pergunto, é possível fazer? Claro que é possível. Lógico que é possível. Mais uma vez, a clínica, eu tive um paciente que batia na mulher. Ele foi para lá obrigado por ela. Falou assim, se você não fizer uma terapia, você vai acabar a nossa relação. E ele batia nela. E a gente foi visitar uma instância psíquica dele, que é a instância dos valores. Ele acreditava que bater em mulher ele podia. Por quê? Porque machismo, aquela coisa antiga, aquele negócio todo. Ele podia descontar a ira e a raiva dessa maneira. Quando começamos a mexer na instância dos valores, ele começou a ficar envergonhado até o dia em que ele chorou, ali no setting analítico. Ele chorou dizendo, como fui capaz de fazer uma coisa dessa? E eu falei, então, o que você vai fazer agora? O que você pode fazer agora? Agora eu vou lá pedir desculpas. Aí, quando ele concebeu uma nova crença, ele entendeu que ele tinha que mudar o comportamento. O que muda nosso comportamento é aquilo em que a gente acredita. Aí ele foi lá, e hoje, conversando com ele, ele falou assim, olha, eu ainda grito com a minha mulher, ainda falo grosso com ela, mas tapa nunca mais. Então eu sinto que as mudanças, gente, são progressivas. A transformação interior é assim. A transformação é aquilo que nos revela como pessoas sinceras, interessadas em fazer melhor aquilo que a gente fazia pior. Não vamos nos transformar da noite para o dia, mas hoje, só por hoje, vou tentar ser melhor. É isso. Nós tivemos um comentário aqui, muito interessante, vou colocar aqui para vocês. O Guilherme Tadeu colocou, religião é óculos que usamos na esperança de ver um mundo melhor, já que a religiosidade é compreender que não precisamos necessariamente deles, porque a verdadeira mudança está na mudança de olhar. Olha que interessante, a verdadeira mudança está na mudança de olhar. A palavra-chave, acredito eu, que seja mudança. E vou deixar para os dois, já que os dois militam na questão de saúde, quanto pode mudar na vida de alguém
fisicamente, fisicamente e emocionalmente, a mudança de olhar com relação à espiritualidade? André, vai aí. Eu acho que a grande resposta acabou de ser dada pelo Carlos, né? Imagina o que é para a sociedade, para a saúde psíquica de alguém, uma pessoa que apanha do companheiro. Imagina o que é para a condição psíquica de alguém, uma pessoa que bate no companheiro. Como que isso reverbera socialmente, emocionalmente, na família e no desenvolvimento psíquico, emocional e social dos filhos e de todos os que estão ao redor, um comportamento desses, né? Então, quando o Carlos faz essa terapia, né, e trabalhando com valores, que é o que a gente encontra nas religiões, né? Porque as religiões trabalham com uma série de dogmas através de valores para a gente alcançar uma condição de transcendência e espiritualidade, porque o que a gente entende por Deus, pelo que é superior à matéria, prevê-se que é superior à matéria, que tem valores melhores, né? Então, qual que é o impacto? É um impacto gigante quando a gente muda de condição, né? De compreensão e de paradigma. Agora, além dessa questão que o Carlos, grande especialista, pode explicar para a gente da condição emocional e psíquica, o que eu posso dizer é da condição física. A condição emocional e psíquica, ela tem uma influência na célula que é, assim, brilhante a ponto, gente, assim, tem uma coisa, eu não queria transformar um negócio aqui numa aula, então vou tomar cuidado, mas a gente tem um negócio que é a nossa superfície, né? Superfície da célula, superfície da pele, a nossa superfície. A nossa superfície tem uma camada elétrica, onde está lá cheio de elétrons, né? E tem um negócio do elétron, não vai ter prova no final, que chama o bendito spin do elétron, que é a energia superficial do elétron para onde o elétron está girando. Conforme a nossa emoção, o spin do elétron muda, gira. E para que eu faça implantes odontológicos, por exemplo, e tenha interação da superfície do meu parafuso com a minha boca, ou implante ortopédico, eu preciso que o spin desse elétron esteja girando para o lado adequado, onde a minha célula vai se beneficiar e se salvar. A minha emoção muda o spin do elétron. Então, eu posso usar o que eu quiser, a tecnologia que eu quiser, o tratamento que eu quiser, o medicamento que eu quiser. As condições de pensamento, e onde é que fica o nosso pensamento? O nosso pensamento fica na nossa fixação mental, que é o que a gente está vivendo emocionalmente, que é o nosso paradigma, que é o nosso fanatismo, né? Então, a fixação mental, que é uma coisa, assim, muito estudada, não só no espiritismo, mas creio que na psicanálise também, é onde mora o nosso pensamento, é o que define o nosso comportamento, né? A gente não consegue ver algumas coisas, dependendo do nosso estado de espírito. Ontem eu estava tão concentrada numa determinada coisa que eu fechei a porta do meu apartamento, só que eu desconectei isso. A hora que eu cheguei no carro, assim, gente, pela primeira vez na minha vida, acho que eu não fechei a porta. E eu precisei voltar, por quê? Porque eu não estava vivendo no meu momento, enquanto eu fechei a porta, enquanto eu desci no elevador. Se isso chega, né, a um estado de maior parte do nosso dia, a gente desconecta das coisas importantes que o nosso próprio pensamento, que as nossas emoções, que são determinadas pela nossa espiritualidade, podem fazer no nosso corpo. Então, impacta na saúde, assim, eu diria que é determinante. Eu acho que é determinante de todo o estado de saúde, porque é o seu estado de saúde que te motiva, que te dá movimento para fazer as coisas que você tem que fazer, as relações que você tem que ter, o trabalho que você tem que ter. Então, o impacto na saúde não dá para medir, não dá para medir. É por isso que nós temos hoje, assim, milhares de trabalhos científicos com registros severos, porque a gente sabe que na ciência a gente tem
a literatura que a gente chama de cinzenta, né, que são opiniões pessoais, etc., mas aquelas que têm método específico, dizendo do efeito, da espiritualidade, da religiosidade na nossa saúde, em tudo, né, da psiquiatria, cardiologia, tudo, todas as partes, todas as ciências médicas. Você falou do pensamento. Leon Denis fala no Problema do Ser e do Destino que o estudo mais importante que se poderia fazer seria o estudo do pensamento e sua ação. Ele sempre define como sendo o pensamento o veículo da vontade. E a vontade é geradora. Né? A vontade é a expressão do que eu sou, da minha vida mental, né? Da potencialização da minha vida mental. Esse livro do Leon Denis, para mim, é um livro que fala da espiritualidade e da saúde. Naquele último capítulo em que se fala das potências da alma. Eu sou suspeita, né, Andréia? Porque então, são formas diferentes de se escrever a mesma coisa. O livro Pensamento e Vida, onde se fala da saúde, que Emmanuel escreveu, o livro de Pensamento e Vida, é uma cartilha para a gente ter saúde, saúde nas relações emocionais, saúde na vida física. Carlos, eu deixo com você, sua aula. Eu deixo a sua aula. Vocês estão numa troca de figurinha aí que eu estou adorando, só ficando espectador aqui. Mas eu me lembrei que você está falando de pensamento, de tudo. Olha, eu tenho 3 filhos, meu filho Vitor, a minha filha Rafaela e minha pequena Valentina. A Rafaela hoje tem 11 anos de idade, mas quando ela tinha 3, 4 mais ou menos, ela foi comigo ao centro e ficou sentada no meu colo e falou assim, pai, eu quero conhecer esse negócio. Quando ela estava entrando no centro, ela falou assim, sabe que eu gosto muito desse lugar? Nunca tinha entrado. Eu gosto muito desse lugar. Eu falei, não diga, filha, que legal. Ela sentou no meu colo, o que é aqui? O que é aqui? E o que é aqui? Era a sala do passe. Nós frequentamos o Centro Espírita Jesus de Nazaré, em São José dos Campos, desde nossa chegada aqui. E ela falou assim, o que é o passe? Aí eu expliquei o que era, eu falei assim, eu quero isso daí. Mas eu vou lá só se for no seu colo. Tá bom. Nós entramos para tomar o passe e ela sentou-se. No grupo de trabalhadores do passe, tem uma senhora lá que ajuda bastante e que é uma pessoa muito trabalhadora, muito querida na nossa casa, mas ela até então tinha assim, algumas dúvidas em relação à eficácia do seu trabalho. Ficava estudando muito, tudo para dar uma diminuída no impacto dessa visão frágil da importância do serviço que realizava como trabalhadora do bem. E a gente conversando aqui e ali nos grupos de estudo, mas essa era a característica particular, uma pessoa bastante introspectiva, tímida, mas uma grande trabalhadora. Ao final do passe, correu tudo bem, aí na semana seguinte voltamos e a minha filha falou assim, olha, eu quero ir de novo naquela sala lá, só que agora eu quero ir sozinha. Aí eu olhei e falei, tá bom, então vá. E ela foi. E depois que acabou, a passista veio falar comigo, já na parte do encerramento, dos abraços, dos trabalhos, e ela falou assim, e ela estava assim meio que tremendo, eu falei, o que foi? E ela falou assim, é o seguinte, eu dei passe na sua filha, você nem sabe o que aconteceu. Eu falei, pronto. Minha filha aprontou dentro da sala de passe. Ela falou assim, não, que quando eu comecei a dar o passe nela, eu estava concentrada e ela começou a fazer assim na minha mão. Começou a brincar com a minha mão. Eu peguei a mãozinha dela, coloquei sobre as pernas e falei, espera, meu amor, vamos tomar o passe agora. E ela ficou quietinha. Acabou o passe, agora eu fui ali conversar com ela, porque ela estava lá bebendo água, e eu falei assim, deixa eu te explicar como é que é o passe para você. O que você estava fazendo assim naquela hora lá? Porque o passe a gente tem que ter uma atitude mais de recepção, receptividade, tudo. Ela falou assim, não, eu só levantei a minha mão porque eu queria brincar com a luz azul que estava saindo da sua. Eu queria pegar para mim. A minha filha de 4 anos. Na hora que a passista ouviu isso dela, ela fez assim, ai meu Deus, e foi correndo para falar comigo, que foi a hora que ela chegou para falar. Então ela falou assim, eu nunca mais eu vou me esquecer do recado que uma criança tem a nos dar. Nunca mais eu vou duvidar da força do meu trabalho no bem, por mais singelo que ele seja. Aí eu entendi por que Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas.
os pequeninos. Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Aliás, quem não se fizer como um pequenino, não vai entrar. Então, a beleza dessa singeleza, da ingenuidade pura, a gente trazer para a certeza da entrada na espiritualidade é que nos remete a uma dimensão muito importante, que é a da viagem para dentro, o conhecimento e a preparação para a viagem rumo ao outro, ao coração do outro. É isso que o Espiritismo, em última análise, nos propõe. Eu escrevi um livro, o Orson sabe muito bem disso, que ele foi meu parceiro nessa jornada. Eu escrevi um livro chamado Cantar é Mover o Dom. Que lindo! Esse livro pega, são 30 músicas populares brasileiras do Brasil que eu peguei e separei para fazer uma análise espírita da letra. E um capítulo, o 13, é dedicado a uma canção de Gilberto Gil, que é a música Drão, que é homenagem, é uma canção que ele fez para a esposa, a Sandra, a primeira esposa dele. Sim. E num determinado trecho, ele fala assim, a parte para mim, que é a parte mais linda da música, que se o amor é como um grão, o amor é como um grão, morre, nasce trigo, vive, morre pão. Nós somos como esse grão aí, precisamos às vezes mergulhar nesse deserto para onde Paulo foi, para onde Maria de Magdala foi. Precisamos mergulhar na casa que mora em nós para visitarmos todas as nossas potencialidades. É nessa hora que a gente reconecta com aquelas palavras que a Andréa falou. As palavras verdadeiras são aquelas que nos fazem voltar para a nossa casa, para conhecer todas as nossas virtudes, nossos dons, nossos carismas, para que na viagem de volta a gente possa alimentar. O grão, a semente mergulhou, subiu, sumiu, né? Depois apareceu, cresceu, amadureceu e morreu de novo. Morreu o pão na mesa da pessoa. Transformar a nossa presença na vida em fertilidade, transformar em grandeza para as pessoas que a gente ama. A minha pequenininha, de 5 anos, conversa comigo e fala assim, pai, que idade que você tinha quando você era criança? Aí eu falei, pai, Ótimo. ela fala assim, quanto tempo vai demorar para eu deixar de ser criança? 5 anos. Aí eu percebo que essa é uma alma danadinha que está chegando já preocupada com o tempo. Porque se eu redimensionar o tempo, eu aproveito o melhor. E não me perco nele. Como diz aquele ditado persa, andando pelo deserto, encontrei-me com Deus. E ele me disse 2 verdades que a humanidade não está sabendo aproveitar. A pressa diante do tempo e a lentidão diante da oportunidade. Não adianta ter pressa. Não é para ontem, não é para hoje que eu vou colher se eu não semeei direito. A colheita chega na hora certa. Paradigmas não se mudam de uma hora para outra, né, André? Demora um tempo. Mas também não posso ficar lento diante da oportunidade. Eu preciso me reorganizar para não perder as chances. Ou melhor, para aproveitar as chances quando elas aparecem. A chance pode estar agora ali no dobrar da esquina. A chance pode estar agora aqui no pensamento diante de uma pessoa que não me traz conforto ou alegria. Eu redimensionar isso e sim viver plenamente o meu direito de ser uma pessoa regenerada. A regeneração começa por dentro. Então, o pensamento é vida. Emmanuel escreveu o Pensamento e Vida. Esse era uma série de palestras que ele fez, palestras preparatórias para a reencarnação de um monte de grupos, de vários grupos, e a espiritualidade pediu que ele trouxesse para nós encarnados, e ele trouxe essas orientações. E lá tem esses capítulos que a André citou, e também da vontade que a Ana citou. A vontade como a gestora da empresa mental. Se eu tenho a vontade direcionada para a preguiça, eu vou bagunçar o meu coreto. Mas se eu sou focado e organizado, o meu pensamento vai traduzir isso. É a hora em que eu me eternizo através das palavras que me fazem ser essa digital de Deus. Em que eu sou um co-criador com Deus. Maravilhoso. Olha, eu não sei Andréia. Quer dizer, eu até sei, sabe? Porque eu conheço um pouquinho ela. Mas eu quero esse livro.
esse que você escreveu. É um absurdo. Vai ser um absurdo se você não mandar esse livro pra gente, Eu cara. quero, eu quero. André também quer. Eu quero aproveitar. Gente, como a arte e a espiritualidade, elas são quase que indissociáveis. E todo mundo tem uma habilidade artística. Não há quem não tenha uma habilidade artística. Porque cozinhar é uma habilidade artística, meditar é uma habilidade artística, compreender é uma habilidade artística. Eu estava aqui vendo como a música é um instrumento para a nossa espiritualização. Por isso que a gente tem a música, a pintura, todos utilizados como instrumentos nesses ambientes, religiosos ou não, inspiradores ou não, para que a gente consiga transcender. Muito legal isso, né? André, quando você fala, e a gente está percebendo, estamos vivendo a era dos templos fechados. Eu trabalho numa região onde tem o Santuário Nacional em Aparecida, que recebe 120 mil pessoas a cada fim de semana. Está vazio. Aí eu me pergunto, será que Jesus não tem para onde ir? Então ele buscou outros locais, e o local preferido do Cristo é o nosso lar. É onde a gente pode recebê-lo, no altar que a gente fizer, a nossa casa, a casa física pelo culto do Evangelho, mas também a nossa casa íntima, onde aqui dentro a gente pode recebê-lo também. Então, o retorno à casa é a maior mensagem que a pandemia pode estar trazendo para esse momento que a gente está vivendo. Nós precisamos aproveitar essa mensagem e sairmos melhores dessa experiência do que quando entramos. Voltar para a unidade, evitar a fragmentação. Entendeu? Carlos, eu vou te apresentar a pergunta da Mariana, porque tem tudo a ver com o que você acabou de falar. Como vocês veem o retorno das casas espíritas após esse período de pandemia? Elas voltarão igual a antes ou com um novo olhar em relação aos trabalhos? Uma pergunta muito interessante, né? Claro. Um novo olhar. Muito pertinente a pergunta da Mariana, porque está tudo mudando, gente. Está tudo se alterando. Se nós, seres humanos, estamos saindo diferentes da pandemia, imagine a casa espírita que nos acolhe para organizar disciplinadamente o nosso serviço no bem. Claro que precisa sentir a força dessas transformações, e ela certamente vai ter na organização dos temas das palestras públicas, na dinâmica da administração da casa, certas picuinhas, espero que estejam morrendo lá no passado, antes da pandemia, e que a gente volte para nossas atividades mais leves, mais despojados, mais encorajados, porque passamos um longo tempo dentro da nossa casa íntima, aprendendo a lição das coisas silenciosas. Quando a gente voltar, a gente vai ter condição de fazer uma administração da casa muito melhor. Estaremos a caminho do mundo regenerado, e esse mundo regenerado que ainda está por chegar, já precisa estar morando dentro da gente. Essa que é a grande conquista da vida pós-pandemia. Nós já precisamos nos regenerar enquanto estamos atravessando por isso aí. A tempestade está lá fora, mas não está aqui dentro da gente. Porque um dia Jesus esteve com os apóstolos dentro do barco e a tempestade chegou. E ele estava repousando. E os apóstolos cutucaram: Jesus, acorda, vamos lá. Olha, a chuva está chegando, que história é essa? Que mestre é esse que dorme nessa hora do aperto? Jesus despertou, falou: homens de pouca fé. Não perceberam que eu estou com vocês? Por que não creem nisso? Eu estou aqui com vocês. Não tenham medo. Aí ele foi para frente do barco e acalmou a tempestade. A mensagem, me perdoem estar avançando muito nessa reflexão aqui, mas... Não, por favor. A mensagem que Jesus deixa nessa passagem é muito forte. Jesus não nos impede que a tempestade venha. Ela veio. Jesus não nos impede que passemos por uma pandemia brutal como essa, em que metade da população está recolhida dentro de casa ou deveria estar. Mas antes da tempestade chegar, ele disse: se acalma, eu estou contigo. Ou seja, a batalha está aí, vamos enfrentar, mas ele está conosco, nos dando suporte, porque precisamos passar por isso, precisamos nos amadurecer, precisamos ressignificar
nossos paradigmas velhos. A roupa velha que não serve mais tem que ser tirada. E é agora a chance. E não dá para adentrar no mundo da regeneração se eu não ressignificar a minha culpa. A culpa que é o grande nó do qual as crenças tradicionais se utilizaram ferrenhamente nos períodos inquisitoriais do passado trevoso, não servem para o mundo regenerado. Nós temos que reorganizar a nossa forma de lidar com o outro. Você é o culpado disso. Você foi quem quebrou o copo. Você foi quem deixou tudo sujo. Você que não sabe fazer isso. Não serve mais, gente. Nós temos que abafar ou ressignificar essa ferramenta de relacionamento que é cruel e que não serve mais para nós, já que estamos agora visitando de novo, de uma maneira diferente, a casa que nos habita. Carlos, você citou a música do Gilberto Gil, eu gosto muito dele. Eu acho que ele é um ser repleto de espiritualidade. Sem dúvida alguma, maravilhoso. E você me lembra uma música dele, aliás, parabéns, porque eu citei tanto esse trecho de Cristo na Tempestade, na pandemia, os amigos, os quais eu dirijo aqui em Volta Redonda, devem estar todos rindo, né? Você lavou minha alma. Mas o Gil tem uma música em que ele fala, chama Copo Vazio, e ele repete várias vezes, é sempre bom lembrar que um copo vazio está cheio de ar. Olha que lindo. Tá sempre vendo? bom lembrar que um copo vazio está cheio de ar. Aliás, o taoísmo, já que estamos falando de religiosidade, o taoísmo diz que não é só o continente que importa. Muitas vezes o conteúdo é que ressignifica o continente. Por exemplo, um copo só tem função porque ele tem um vazio interior. Sem o vazio interior, ele não seria um copo, ele seria um bloco inútil. Ele não teria a função que tem se não fosse o seu vazio. E é esse novo olhar que nós deveríamos dar a tudo que está nos acontecendo, né? Eu acho maravilhoso essa questão do continente e conteúdo para o taoísmo, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Espetacular. Isso aí me remete também ao Sun Tzu, da Arte da Guerra. Sim. É muito interessante quando ele fala assim, olha, o livro A Arte da Guerra é um volume de estratégias para você vencer as batalhas, né? E ele fala assim, ó, quem conhece o inimigo tem vantagem sobre ele. Mas quem conhece a si mesmo não tem inimigos. Então, é sublime isso, porque, gente, eu não preciso de outro inimigo senão eu mesmo. Eu posso ser o meu maior inimigo, mas posso ser o meu maior amigo. É o copo vazio ou o copo cheio de ar. Então, a gente pode vencer a nossa batalha se a gente se tornar mais amigo da gente e mais corajoso para atravessar a ponte rumo à regeneração. Crianças, olha, nós estamos aqui conversando há 1h20, nem parece. Eu ficaria conversando muito mais. Mas também. E eu acho que a gente está fazendo sucesso. Tá? Os comentários são ótimos. Aliás, nós estamos sendo vistos na Grécia, no Japão, no Uruguai. Eu os aconselho depois a olharem os comentários. É emocionante, né? E isso é uma coisa que a pandemia nos trouxe. Essa entrada que nós temos agora em todos os lares. Maravilhoso. As pessoas que antes não podiam se mobilizar às casas, né? Casas espíritas, às vezes, que têm escada e que não permitem que alguém que seja cadeirante, por exemplo, possa ter acesso. Olha, que legal! Hoje em dia nós temos entrada em todos os lares, né? O Cássio Carrara fez esse comentário aí, ele deixou o comentário, quanta tecnologia está fazendo a gente ter acesso a espaços que antes não tinha. Exato, exato. Então, eu gostaria de deixar esses últimos momentos, eu gostaria de deixar para que vocês se colocassem como um final, né? Andréia e Carlos, por favor. Olha, tem pessoas falando aqui, a Liliane está falando que ficaria escutando muito mais. Eu também, Lili, eu também ficaria muito mais, né? Nossa amiga aqui de Araraquara, quanto aprendizado, gratidão, eu só tenho a agradecer.
Estou aprendendo aqui com vocês hoje. Muito obrigada, muito obrigada. Então, vamos lá, por favor. Olha... Andréia, vamos lá, Andréia. Eu ainda, assim, falando brevemente a respeito da pergunta da Mariana, o que será das casas espíritas? As casas espíritas, elas não deixaram de ser. Eu acho que essa pandemia, embora a tristeza indissolúvel de perder amigos, de perder pessoas próximas, trouxe um avanço tecnológico que a gente não vai deixar mais. Nos levou para um deserto e o deserto que o Carlos falou, essa pandemia nos levou intimamente para um deserto, a conviver com as pessoas do nosso lar, que às vezes a gente simplesmente encontrava, e a refletir nas relações líquidas diárias da casa espírita, que a gente só olhava e dizia, e aí, tudo bem? E agora a gente morre de saudade de abraçar. A nossa casa espírita, que é a União Fraterna aqui em Ribeirão Preto, a gente continua com o nosso grupo se reunindo, né, nos dias de cada grupo, e engraçado que muitos relatam, gente, às vezes eu chegava atrasado, quando era pessoalmente, agora eu fico desesperado, esperando o meu momento para chegar na hora para a gente se reencontrar com saudade, com observações pessoais de cada um, que a gente não tinha, porque a gente ficava pensando no copo que quebrou, no que acontecia aqui, na fala atravessada, e agora a gente sabe que não há mais tempo, falando do tempo que o Carlos colocou, para a gente perder com pouca coisa, com coisa que não reflete na nossa real espiritualidade. Então, eu acho que as casas, assim como a gente se desenvolveu tecnologicamente, as casas vão voltar e vão exigir desenvolvimentos pessoais de convivência e comunicação que talvez nós não tenhamos tido, de foco maior no amor, na caridade. Não que não tenha, gente, claro que não, o foco da casa espírita e dos tempos é esse, mas com uma reflexão e com uma transformação de nós que fomos para o deserto. Nós precisamos passar pelo deserto durante a pandemia para refletir nas coisas que não servem mais. Então, eu entendo esse acontecimento como uma necessidade de crescimento e avanço, né? Em tudo, na ciência, nas relações humanas, no esgotamento ou alimentação das nossas famílias. E foi essa pandemia que nos deu a possibilidade de nos encontrarmos hoje. Não é, Ana? Não é, Carlos? Carlos, sem palavras para falar sobre as suas palavras, para... Ana, sem palavras para agradecer essa tua condição de união, ao Orson, que está trabalhando, o Orson e a equipe, né? Porque o Orson, ele reúne uma equipe, então eu falo no nome do Orson, parabenizando toda a equipe desse evento, e peço a Deus que quem ouvir essa nossa apresentação em algum outro momento, que possa extrair delas o que talvez a gente nem quis dizer, mas que possa ter uma palavra de ajuda para ser a união e a consagração de todo o esforço, porque o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos abrindo o nosso templo, nós estamos com a nossa casa espírita aberta, só que agora a nossa casa espírita, ela é verdadeiramente o nosso coração, e ela pode ser dividida com a minha sala, com a biblioteca da Ana, com a sala do Carlos. Então, fica uma gratidão imensa por toda a organização do evento, pelos palestrantes e pelo que a Madre Teresa dizia, aos mais importantes, que é quem está assistindo, quem está buscando. Então, que a espiritualidade possa fazer de cada uma das salas, de cada um dos palestrantes, a intuição para que os ouvintes, que são os principais, possam se alimentar desse pão, do grão do Gilberto Gil, que sai através das nossas palavras, extraído das nossas casas espíritas, que hoje são as nossas salas, e dos nossos companheiros de trabalho, que são as nossas famílias. Muita gratidão, Carlos, Ana, Orson, equipe, todos. Eu quero aproveitar aqui e agradecer a você, Andréia, a você, Ana, e quero acrescentar também ao Orson e também ao senhor Jorge Godinho, presidente da Federação Espírita Brasileira, a orientação do movimento espírita no Brasil,
e a grande colaboração do Movimento Espírita do Brasil para o mundo inteiro, já que estamos sendo vistos no mundo. Também um abraço muito carinhoso a Aparecido José Orlando, presidente da União das Sociedades Espíritas de São Paulo. Orlando, uma pessoa que eu amo muito de coração, um amigo que mora aqui no coração, uma pessoa... Eu fiquei muito feliz quando vi Orlando assumir o Movimento Espírita de São Paulo, uma pessoa extremamente idealista, com uma visão de trabalho fantástica, com quem eu aprendo todos os dias. Orlando, obrigado pelo seu trabalho, eu sei que você também está presente nesse encontro, e apenas espero encerrar, não encerrando, porque esse é o tipo de encontro que um dia um amigo me falou assim para mim: por que será que quando uma música que eu amo termina, não termina dentro de mim? Ai, que lindo! Algo fica reverberando para além do fim da música. Esse é o nosso trabalho aqui. Eu espero que fique reverberando por muitos e muitos anos nos nossos corações, inclusive, ou daqueles que estão nos acompanhando. A pergunta que eu faço: o que você tem feito? Que obras você tem feito? Ou que palavras você tem dito para que a tua obra ou a tua voz ecoe para sempre, pela eternidade? Quando a gente volta para nossa casa íntima e parte de volta para o mundo, ninguém nos segura. O voo está garantido. E a gente fazendo a nossa parte, a gente sabe que o alto fará a parte dele também. Muito obrigado pela oportunidade e que siga esse encontro fantástico dedicado ao nosso tão amado Caribá Chucra. Andréa está emocionada. Eu aqui estou me segurando porque eu não sei chorar bonitinho, com a lágrima escorrendo. Eu choro feio, eu choro... Oh! Carlos, lindas palavras. Vocês vão continuar reverberando dentro de mim. E espero que continuem todos. Assim Antes de encerrar, gostaria de agradecer ao Orson muito por ter nos dado essa oportunidade de nos conhecermos, de fazer essa sintonia entre nós e levar essa sintonia através do nosso carinho, das nossas palavras, da nossa presença, de um trabalho de tantas pessoas como é o EAC, né? E como está sendo pela primeira vez desse modo. E antes de encerrar, gostaria de colocar a palavra do nosso amigo Arthur Valadares. Gostaria que todos assistissem, por favor. Olá, queridos amigos, queridas amigas, participantes do EAC 2020. Aqui é Arthur Valadares, passando aqui para fazer um convite para vocês, para que reservem a data aí do dia 8 de novembro, um domingo, em que teremos a primeira versão online da Conesc, a E-Conesc, evento que se alternará bienalmente com a Conesc presencial. Teremos exposições, rodas de conversa, com o tema geral Eu e a Transição, o que tem a ver com isso, falando, portanto, de temáticas bastante pertinentes para a atualidade do nosso movimento espírita, do mundo, em tudo que temos passado. Então fica o convite, o Orson, inclusive, será um dos participantes de uma das rodas de conversa. Anotem a data e aguardamos vocês por lá. Um ótimo evento para todos, muita luz e muita paz. Novamente, muito obrigada. Obrigada, Carlos. O Arthur Valadares, só para lembrar, o Arthur Valadares é um jovem brilhante aí no encaminhamento, no amadurecimento da proposta de um espiritismo renovado, novo. E ele e o meu filho, Vitor, tiveram a felicidade de poder trabalhar juntos numa mocidade que eles fundaram em São Carlos. Meu filho se formou em física na USP e passou 5 anos da vida dele morando em São Carlos, e a mocidade estava fechada, eles resolveram abrir isso daí, ele e o Arthur. Aí depois a coisa começou, meu filho hoje mora em São Paulo, continua atuando no movimento espírita lá também, fazendo palestras, tudo. Então eu fico muito feliz de ver o Arthur também à frente desse movimento, unindo os jovens do estado de São Paulo. Coisa linda, né? Andréia, querida, espero encontrá-la novamente em breve. Um grande beijo. Carlos, você é um encanto. Ana, Carlos, sabe por que a gente continua reverberando? Que as almas que se amam não se separam. Que coisa linda! E as almas que se amam cobram livros, tá, Carlos? Eu quero livro. Um abraço a todos, fiquem com Deus, assistam as outras salas, temos maravilhosos
palestrantes e novos assuntos. Beijo no coração de todos, que Jesus possa estar em nossos lares e nos conduza em paz. Beijo! Tchau.